De volta com as nossas aulas sobre geometria analítica, né? E aí, dando continuidade, né, ao nosso assunto, a gente vai estar falando aí, né, tá tratando com vocês sobre a distância entre dois pontos, né, e o perímetro. Lembrando que esse perímetro aqui é aquele mesma ideia que você tem da soma dos lados, mas só que aqui nós vamos estar falando sobre os pontos no plano cartesiano, né? Relembrando, né? Nós falamos na aula passada sobre o plano cartesiano, né? Dos eixos x e y, e que juntos, né, davam aí as nossas coordenadas, em que x era a abscissa e y ordenada. Também nós falamos sobre os quadrantes, né, que temos até 4 quadrantes e que temos aí duas bissetrizes, né? O interessante é você lembrar que a origem é o 0 e o 0, né? E que eu posso ter também valores ou coordenadas no eixo de x ou no eixo de y, né? Nos eixos de x ou nos eixos de y. Isso aí vai depender muito, né, de como a gente vai tratar aqui das questões. Então, vamos lá, né? Professor, ideia aí, né, para nós, né? Relembrando, por favor, né? Para você acompanhar essa aula, você vai ter que ir lá no canalzinho aí com o nome do professor, né? Você vai lá, se inscreve, né? Se inscreve lá no canalzinho, assina ativa o sininho para ficar sabendo que hora o professor colocou o vídeo lá, né? Você vai lá e curte o vídeo, né? Curte o vídeo. E também depois você vai lá e deixa o seu comentário, né? Para poder facilitar aí para nós o acompanhamento. Professor, então vamos aqui, né? Professor, o que é a distância entre dois pontos? Vamos lá só relembrar para nós, né? Quem estava aí na aula passada, eu cheguei a comentar e colocar, por exemplo, um plano cartesiano, né? Em que nós tínhamos o eixo de x e de y, em que eu tinha dois pontos quaisquer, né? E o que é que nós vamos poder fazer, né? Descobrir, né, quanto é que mede justamente a distância que separa esses dois pontos, né? Professor, e por que que eu preciso saber disso, né? Quais são as razões, por onde é que eu vou utilizar isso, né? Eu acho que você já deve ter visto, por exemplo, que quando há a construção das estradas, quando abre-se um caminho, quando você quer abrir aí uma rua, ou então você quer fazer, né, uma viagem e que você tem que traçar pontos de referência para iniciar e para finalizar o seu percurso. E qual é a ideia, né? É que esse percurso ele seja o mínimo possível, né? E existem até algumas curiosidades. Por exemplo, quando você fala de viagens, né, de avião, viagens no espaço, né? Os cientistas, o pessoal, os físicos, eles acabam traçando, né, não só os horários mais adequados, mas também que percurso ou de onde vai ser o ponto de partida, né? Relacionado, por exemplo, ao lançamento de um foguete, né? Quando você sai de um ponto para outro, por exemplo, da Terra até a Lua, né? Ou já se fala hoje da Terra até Marte, né? Para que haja esse percurso, o caminho, né? Qual é a ideia inicial? Ora, vamos fazer com que o foguete, né, ele saia da Terra até a Lua, ou saia da Terra até o planeta Marte num caminho mais curto, né? Afinal, é um investimento muito alto para você fazer essas viagens consideradas extravagantes, né? Viagens que excedem o normal, né? Então é um custo muito alto, os combustíveis eles requerem um valor elevado, eles são gastos, mas precisam também ser economizados durante o retorno. Então tudo isso requer um investimento, né? E, por exemplo, nas viagens de avião, né? Hoje nós temos aí a questão da pandemia, os aviões não podem estar circulando normalmente, alguns aeroportos foram fechados. E antes mesmo, né, todo o cuidado que se tinha do transporte é como eu for fazer esse percurso mais curto possível, né? Inclusive depois, se nós fôssemos avançar, né,
nós fôssemos estudar a questão das viagens, né, no planeta Terra, né, a gente sabe que lá próximo aos trópicos, né, o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, as distâncias são menores. Então, por exemplo, quando eles saem de uma viagem, por exemplo, de São Paulo para uma outra cidade, eles tentam traçar, né, o menor caminho possível, né? E que como o planeta Terra ele é esférico, quanto mais próximo do polo, né, fazendo a curva ali, ele vai ser mais curto o caminho do que ele tentar sair atravessando. É por isso que existem o que a gente chama de pontes aéreas, né? Não é só pela questão de passar em um certo local e pegar o passageiro, como acontece saindo de uma cidade para outra, né, de uma capital para outra. Mas também eles fazem o cálculo de como eles vão percorrer um caminho mais curto para economizar e compensar o investimento com relação aos passageiros e quanto se paga de passagem, né? E uma das curiosidades que a gente tem, né, para colocar para vocês, é que para mim calcular a distância entre dois pontos, né, eu tenho aí uma aplicação do próprio Teorema de Pitágoras, né? Isso mesmo, você que imaginava que o Teorema de Pitágoras só ia servir para os triângulos, né, ele também vai servir aqui para nós no plano cartesiano, né? Então eu vou considerar aí dois pontos, né? O ponto A, que vai ter x a y a, e vou ter o ponto B, xb e yb, né? E eu vou colocar aqui no eixo esses pontos, não importa em que quadrantes eles estejam, se no primeiro quadrante, no segundo, isso aí depois vai ser irrelevante. O que vai nos interessar é quais são os pontos, né? Tanto é que, para explicar aqui para vocês por que a gente usa a aplicação do Teorema de Pitágoras, a gente usa aqui o plano cartesiano, né? Mais à frente, a gente aí vai responder as questões simplesmente com os pontos. Não precisa eu estar desenhando ele no plano cartesiano, né? Mas depois, em outras demonstrações, a gente vai apresentar. Então, você considera aí um ponto A, né? Que está aqui demonstrado no plano cartesiano, ó. E eu considero aí um ponto B, né? Lembrando, né? Eu tenho XA e YA e tenho XB e YB, né? E aí, o que é que eu vou fazer, né? Eu vou ligar esses dois pontos, né? Eu tenho aí a ligação do ponto A até o ponto B. E você percebe, né? Não sei se dá para vocês visualizarem aí. Quando você faz aí todas as ligações dos pontos, né? Coincidentemente, nós temos um triângulo, né? E esse triângulo, né? Aqui a parte do tracejado, eu vou até fazer ele de vermelho, ó. Vou aqui colocar de vermelho na vertical e vou colocar aqui de vermelho na horizontal, deixando ele bem destacado para você. Você tem aí, né, lados e você tem essa linha verde, né? Quem lembra aí lá do Teorema de Pitágoras, né? Professor, lá no Teorema de Pitágoras, no triângulo retângulo, né, eu tinha os catetos e a hipotenusa. Pois é isso mesmo que nós vamos fazer. Nós vamos calcular através do Teorema de Pitágoras esse valor. Mas o que eu preciso lembrar é que eu estou lidando com pontos e não com a distância, com o comprimento. Então, quando eu vou lidar aí com pontos, eu vou ter um pedaço, né? Eu vou ter um pedaço aqui que vai do A até o C, né? Do A até o C, e vou ter um outro pedaço que vai do B até o C, ou então do C até o B. E cada pedaço desse ele é paralelo a um dos eixos, né? Um é paralelo ao eixo de Y e o outro é paralelo ao eixo de X. E aí você deve lembrar aí que quando a gente está calculando um comprimento, uma distância, né? A partir de pontos no plano, o que é que a gente faz, né? Um ponto anterior tira um ponto posterior, né? Ou o posterior tira o anterior, né? Você que lembra aí da física dos cálculos entre distâncias de um ponto de referência até outro ponto de referência, né? Você vai lá e subtrai, né? Então, para mim saber quanto mede o lado AC, né? O lado AC que está aqui referente paralelo ao Y, né? Eu vou ter o que? YB menos YA, né? Para poder dizer aí qual é o valor de um para o outro, né? Do B até o C, né? Aqui paralelo ao eixo de X,
eu vou ter xb menos xa. E outro detalhe para vocês, né? Tanto faz você fazer yb menos ya, como ya menos yb, que o resultado depois vai ser o mesmo, né? O que é que eu vou precisar lembrar? Que isso aqui é um cateto e isso aqui também é um cateto. Então eu vou ter aí uma aplicação entre esses elementos, né? Então se eu aplicar aí o teorema de Pitágoras no triângulo ABC, o que é que eu vou ter, né? Considerando que o verde é a minha hipotenusa. Quem é a minha hipotenusa? É do A até o B. E aí o que foi que eu aprendi, né? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos também ao quadrado, né? Cateto A, cateto B, cateto C, aqui eu botei só os catetos, né? Cateto 1, cateto 2. Então eu vou ter aí também esses valores e depois vou substituir pelos YA, YB, XA, XB, né? Então, professor, você vai ter aí, ó, aqui o AB, que é o verde, ó, o verde. Eu vou ter o BC, que é o referente ao X, e vou ter o AC, que é o referente ao Y. E aí eu vou depois só substituir, né? O AB ao quadrado vai continuar AB, ou distância, se você quiser colocar. O BC vai ser XB menos XA. E o AC vai ser YB menos YA, né? Então eu vou ter isso aqui, ó. XB menos XA ao quadrado e YB menos YA ao quadrado. Não se preocupe que depois isso aqui vira só número, viu? Professor, então assim, para relembrar, né? Se aqui está ao quadrado, para mim descobrir qual é o valor do B, eu só vou para cá, né? Trazer para frente e extrair a raiz quadrada. É por isso que aqui na minha função, para me calcular a medida de AB, ou a distância entre A e B, eu vou extrair a raiz quadrada desses pontos, né? Tudo ao quadrado. E também, só para relembrar, se eu fosse fazer na prática o que é a hipotenusa, ele é isso aqui mesmo, viu? É a raiz quadrada da soma de dois elementos ao quadrado. Professor, fica assim meio embaçado, fiquei quase sem entender, né? Vamos para um exemplo prático que aí talvez você entenda melhor, né? Professor, então eu quero aí, né, dois pontos, o A e o B. Eu tenho aí o A e o B. E quero descobrir a distância entre essas coordenadas aqui, né? Vou imaginar, eu tenho um ponto A, vou ter um ponto B, e aí quando eu ligar eles, né, vai existir uma distância, que eu não tenho aí uma régua, eu não tenho outra forma de medir, mas tem uma função, né? Tem uma fórmula. Professor, e como é essa fórmula? De novo, né? Calcula aí a distância, né? Distância entre AB é igual, né? Vou fazer aqui todo na simbologia, né? Primeiro você faz aí o x, né? Professor, xb menos xa menos xb, tanto faz, né? Xb menos xa ao quadrado. Yb menos ya também ao quadrado. E no final, você extrai a raiz. Estou quase entendendo. O que é que você precisa relembrar aí? Que esse valor aí que vai estar na raiz, né? Você tem que fazer o x com o x e o y com o y. E sempre colocando o menos, que é o menos da função. Vamos ver se eu entendi, né? Você vai ter o 2, por exemplo, aqui ó, no x, é o 2 com o menos 5. E você vai ter o 5 com o menos 2. Tanto faz você fazer de um para o outro, uma ida ou uma volta. O que você não vai poder fazer é trocar isso aqui. X é com X e Y é por isso. É por isso que eu sempre lembrei lá você, na aula passada, nas coordenadas X e Y. Pronto. Faça sempre esse comparativo, caso de dúvida. Eu sou X e Y. Vamos aqui fazer o X, ó. Isso é 2 menos, e esse menos 5. Se você já quiser fazer, já faça logo isso aqui, ó. O menos, com esse menos aqui, ele vai trocar o sinal, né? Porque este menos aqui está invertendo. Então, 2 mais 5 ao quadrado, mais o 5
que agora é esse valor, né? E aí está menos 2. Menos 2 vira mais 2. Também ao quadrado. Depois disso, nós vamos tirar a raiz. Professor, então aqui vai ser o que? Raiz de 2 mais 5, 7. 7 ao quadrado. E lá também 5 mais 2, 7 ao quadrado. Continuando, 7 ao quadrado é 7 vezes 7, 49. E 7 ao quadrado, 49. Tudo isso vai dar o quê? Raiz de 98. Professor, raiz de 98 não existe, né? Não existe. Aí vem uma observação para você. Quando nós chegarmos aqui, né, você vai ter 3 possibilidades. Vai depender bastante aí do avaliador, de como você vai pegar a questão. Primeira, né, você vai ficar com o resultado. Como assim? Se eu achei raiz de 98, fica raiz de 98. Tem avaliador que ele deixa do jeitinho que você chegou o resultado ao final. Quem foi meu aluno ano passado, né? Sabe que a gente, a partir de uma raiz, pode fatorar, né, o resultado, né? Eu sou fatorar o resultado. Como é que faz isso, né? Vou colocar aqui do ladinho para relembrar, né? Fatoração é você tentar dividir, né? Extrair, decompor, né? Através de números primos fazendo essa divisão. Professor, 98 divide por 2, né? Dividindo por 2 dá 49. Aí vem o pulo do gato aí, vem a dica do Isaac, para facilitar ainda mais essa regra. O 49 é um número que tem raiz quadrada, não é? Aham, professor, 49, a raiz é 7. Ah, pronto. Se a raiz é 7, o que é que eu faço? Jogo o 7 para fora. O que não conseguiu extrair, que é o que foi que sobrou lá em cima, fica dentro da raiz. 7 raiz de 2. Pronto. E qual é a outra, né, professor? É o que a gente chama de aproximação, né? Como assim aproximação? Você vai pegar o número mais próximo do seu resultado em relação a uma raiz quadrada exata. Quem lembra aí, né, o 98 fica muito perto do 100. E a raiz quadrada do 100 é aproximadamente, né, o valor 10. Então aí nós podemos ter 3 possibilidades para calcular a distância. Aí você fica me perguntando, professor, mas qual é que vai ser a que eu vou utilizar? Você sempre vai ter que ficar atento a essas 3 e olhar para o seu gabarito. Olhar lá para a função, os itens que tiverem no resultado, e você vai olhar. Eu vou tirar a raiz quadrada, eu vou fatorar, né? Eu vou deixar do jeito que está, eu vou fatorar, ou eu vou fazer a aproximação. Tudo isso aí vai depender de como você olha para os itens. Quando for a aproximação, ele vai dizer aproximadamente, ou no caso da fatoração, né, você vai ver que nos itens vai ter os valores como se ele tivesse sido fatorado, né? Porque é bem fácil você perceber que houve fatoração quando você vê um número fora e a raiz seguida né, adiante, né? Foi o que eu fiz aqui para vocês também, né? Eu peguei esse mesmo valor, né? Esse mesmo modo de calcular, esse mesmo resultado, essa questão toda bonitinha. Caso você queira fazer, né? Aqui, ó, ele fez ao contrário, né? Ele pegou o valor do B tirando o A, né? XB tirando XA. YB menos YA. Aqui eu coloquei o outro modo, né? Para você ver que mesmo que você inverta a ordem de X e de Y, você vai ter o mesmo resultado. O que você não pode fazer é misturar. É colocar no lugar do X o Y, no lugar do Y o X. Por isso que eu pedi que você tivesse bastante atenção com relação ao plano, né? E aí, professor, né? Se eu tenho já a distância, quem lembra aí ano passado, né? Se eu tinha já a distância, se eu já tinha a hipotenusa, né?
eu posso voltar e descobrir quanto mede um dos catetos, né? Quem lembra aí nas aulas do ano passado, no segundo ano, quando a gente calculava lá as medidas, né? Tratando do Pitágoras, eu posso fazer também voltando. E se eu posso fazer voltando lá, eu posso fazer voltando aqui também, né? O que eu preciso ter é só uma atenção, um cuidado na hora de você organizar, você saber quem é igual, quem é que não é, quem pode tirar raiz quadrada, quem não pode tirar raiz quadrada, viu? Porque aqui também tem um outro segredo que aí acaba ajudando vocês na resolução, né? Primeira coisa, né? Olhando aqui, por exemplo, eu quero calcular a coordenada, né, de x, né? O valor da abscissa x desse ponto aqui, ó, do ponto A, x e 2. Então, ele não me deu o valor do x. Mas eu sei que a distância do A até o B, e aí ele me disse a coordenada do B, ó, 4 e 8 é 10. Então, ele está dizendo que a distância entre A e B é 10. Vamos lá relembrar, né? Professor, distância entre A e B é a raiz quadrada do valor de x, né? xb menos xa, ao quadrado, mais yb menos ya também ao quadrado. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir, né? Já que ele me deu a distância de AB, eu vou colocar aqui, ó, distância de A até B, 10. Não se preocupe que depois vai dar certo, né? Igual, né? Raiz xb menos xa. O xb é 4 e o xa é x, né? Pode ser 4 menos x ou x menos 4 ao quadrado. Não se preocupe que a gente nem vai calcular esse x menos 4. Eu vejo muito professor fazendo, colocando esse valor aí na forma de trinômio quadrado perfeito, né, do quadrado perfeito. E aí, aliás, o binômio, né, do quadrado perfeito, e acaba fazendo e depois tendo que voltar. Então, não, eu sei que eu vou voltar, então não vou fazer esse modelo aqui para vocês. YB menos YA, né? 8 menos 2. É só olhar quem é o x e quem é o y, ao quadrado. Não se preocupe com esses detalhes. O que é que eu vou pedir para você ter um cuidado, né? É que esse x menos 4 aqui, né, vai ficar sozinho, separado. E depois os valores numéricos vão ser juntos com valores numéricos, né? Então eu vou só inverter para ficar mais fácil, né? Eu vou fazer o seguinte, né? Vou colocar aqui, ó, x menos 4 ao quadrado mais 8 menos 2, 6 ao quadrado. E vou colocar aqui o igual. Perceba aí, relembre, né, que eu não coloquei aqui o símbolo da raiz. Professor, por que você não colocou o símbolo da raiz, né? É porque eu vou voltar aqui para aquele detalhe que eu falei para vocês, né? O que é que origina essa raiz, hein? A potência do 2 que tinha aqui no 10. Então, o 10 ele está ao quadrado. Vou repetir, né? Esse 2 saiu aqui do inverso da raiz quadrada. O inverso da raiz é a potência. Professor, e aí, continua lá x menos 4, continua x menos 4 ao quadrado. Vou colocar aqui o igual e vou resolver as potências. Né? Depois do igual, o que é que eu tinha? Tinha 10 ao quadrado. Professor, quanto é 10 ao quadrado? Né? 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. E vou trazer esse 6 ao quadrado, né? 6 ao quadrado, 36, né? 6 vezes 6, 36. Qual é o detalhe aqui, ó? Era mais, passa a ser menos. Vamos conseguir, calma aí. Professor, então x menos 4 ao quadrado é igual a 100 menos 36, 100 menos 36, 64. Aí vem outro detalhe de novo, né? Você lembra que esse número que está aqui em cima, ó, o 2, né? Ele é o resultante de uma raiz quadrada, né? Olha aqui para o lado, 64.
64 tem raiz quadrada exata? Tem, né? 64 tem raiz quadrada e a raiz quadrada dele é 8. Aí vem um detalhezinho, né? Do plano cartesiano, os pontos podem ser o que, hein? Positivos ou negativos. Então, eu vou ter o que? X menos 4 igual a mais ou menos 8. X menos 4 igual a mais ou menos 8. Só que como eu tenho aqui dois valores, um para mais, outro para menos, eu vou ter que fazer esse joguete de sinal aqui. Aí eu vou ter que fazer, né, uma coordenada usando o 8 positivo e uma coordenada usando o 8 negativo. Para ser mais fácil, né, eu vou fazer o seguinte, x é igual mais ou menos 8 menos o 4. E depois vou separar, né? Vou separar uma coordenada 1 para o 8 positivo e uma coordenada 2 para o 8 negativo. Vamos lá para o 8 positivo, não é obrigado a botar o mais, né? 8 menos 4. Coordenada 1, 8 menos 4, 4. Coordenada 2, menos 8, menos 4. Então, meu x2, relembra aí, sinais iguais, soma e dá o mesmo sinal. 8 com 4, 12, menos 12. Ou seja, ou meu x é 1, valor 4, ou meu x é um valor 2, aí o valor menos 12. Vou repetir, por quê, né? Porque eu tenho ali um valor ao quadrado, x menos 4 ao quadrado, que vai dar o 64. E todo número que eu vou poder tirar a raiz quadrada, né, ele é positivo ou negativo. Ele também está no plano cartesiano e pode ser positivo ou negativo. Se ele tivesse dito, está na primeira bissetriz, na segunda bissetriz, está no segundo quadrante, está no primeiro quadrante, aí eu poderia depois separar a situação conforme o quadrante e dizer se ele era positivo ou se ele era negativo. Como aqui eu não sei dos dois, né? Quem era quem, então eu vou ter que considerar tanto um valor quanto o outro, né? Vou colocar aqui o modelo como ele seria, né, um pouco mais organizado na ideia da resolução, né? Vou repetir aqui, né? Você tinha os valores lá para x e tinha os valores para y, né? Aqui eu coloquei sempre invertendo para você visualizar, ó. Aqui você tem o xb e o xa, né? O 4 menos x mais x menos 4 é a mesma coisa. 8 menos 2, né? 8 menos 2, 6. E deixei o 4 menos x até o final. O que foi feito, né? Até aqui, ó, ficou muito parecido com o que nós fazíamos antes. O que tem de diferente é essa parcela aqui, ó, essa parte, que a pessoa pegou o x menos 4 e desenvolveu através do quadrado perfeito, né? Quadrado perfeito. Que você, quando estudou lá no fundamental, o professor dizia, o quadrado, o primeiro termo ao quadrado, menos, né, ou mais, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Só que nessa parte aqui a gente não precisa fazer isso, né? A gente não vai fazer esse valor para dar 16 ou 8x ao quadrado, porque depois eu vou ter que voltar novamente para o mesmo resultado ao quadrado dentro do parênteses. Então eu não desenvolvi porque eu acabava voltando novamente. E aí, como ele falou aqui, que é um trinômio quadrado perfeito, vai poder utilizar o método do completamento dos quadrados ou algo do gênero, né? Só que esse método do completamento dos quadrados já me deu o valor 6 aqui, né? 6 ao quadrado, depois subtrair. E ao subtrair 100 menos 36, eu tenho aí 64. E a raiz quadrada do 64 é 30. Opa, a raiz quadrada de 64 é 8, né? Aqui tem um pequeno erro que o pessoal fez na hora de colocar aqui, ó. Deixei um pouquinho errado. Você desconsidere esse 6 é 8, viu? E aí 8 menos 4 e 8 mais 4, né? A partir do sinal negativo, viu? O valor aqui no finalzinho é
4 e o outro é menos 12, conforme eu fiz o cálculo lá anterior. Eu esqueci de fazer essa alteração aí. Professor, e aí? Você tinha falado pra gente que nós poderíamos fazer o que nós chamamos de perímetro, né? Isso mesmo, nós também podemos fazer o perímetro de um plano, de uma figura colocada no plano cartesiano. Por exemplo, né? Eu posso pedir aí, né, para você o perímetro de um triângulo, dados os pontos dele, né, e descobrir quanto é que dá ao todo somando essas distâncias, né? Vamos lá relembrar o que foi que eu vi lá no primeiro exemplo, a distância de A até B, né? Por que distância do A até B? Que eu tenho um ponto A e depois tenho um ponto B. Mas se eu tenho aí um triângulo, né, por exemplo, um ponto C, para me saber quanto é o perímetro, eu tenho que descobrir quanto é essa distância do A até o B, a distância do B até o C e a distância do C até o A. Entendido? Então, para mim saber quanto é o perímetro de um triângulo, eu tenho que saber primeiro cada uma dessas distâncias entre os pontos. Então, eu vou ter que fazer isso 3 vezes. Professor, é muito trabalhoso. Pois é, infelizmente tem isso aí, né? Mas o bom é que depois que você treina, você não erra mais nesse sentido de calcular a distância, né? Mais uma vez, você vai lá, faz, tenta ver a questão do sinal, qual é que é melhor, se é o primeiro ponto ou é o segundo ponto. O que você não faz é trocar o x pelo y. Então, vamos aqui fazer, né? Distância entre A e B. E aí, o que é que eu vou fazer aqui para facilitar para a gente, né? Eu vou ser mais direto. Professor, distância do A até o B, né? Eu vou pegar aqui o A e vou pegar o B. Vou fazer aqui, ó, o A eu tenho 2 no x e lá eu tenho menos 4. Troco o sinal, né? Porque tem que trocar o sinal na distância. 2 mais 4, né? Ao quadrado. A outra distância, 2. Lá é menos 6, vira mais 6 ao quadrado. Calcule a distância, raiz de 2 mais 4, 6. 6 ao quadrado. 2 mais 6, 8. 8 ao quadrado. Raiz de 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. Raiz de 36 mais 64, 100. Quanto é a raiz? Raiz quadrada, 10. Aí fica uma observação. Professor, mas você ainda há pouco falou que era mais ou menos, né? Era mais ou menos lá quando eu estava calculando as coordenadas no plano cartesiano. Coordenada no plano cartesiano pode ser positiva ou negativa. Distância não. A distância sempre é positiva. Então, minha distância aqui, ó, do A até o B, é valor 10. Vamos lá para a distância do B até o C. Tanto faz você fazer do B até o C, como do C até o B, que dá a mesma coisa. Então, eu tenho aqui menos 4 e teria um menos 4. Mas eu posso fazer assim, ó. 4, lá vindo do C. O menos 4, voltando aqui, fica mais 4 ao quadrado. Aqui o outro, ó, eu tenho menos 6 e tenho menos 12. O menos 12 é maior, então eu vou deixar ele para o final para trocar o sinal. Menos 6 mais 12 ao quadrado. Você vê que sempre o último é que eu tento trocar o sinal. O primeiro permanece do jeito que está. Raiz de 4 mais 4, 8 ao quadrado. 12 menos 6, 6 ao quadrado. Raiz de... Perceba que isso aqui não é a mesma coisa que está aqui não, hein? 6 ao quadrado, 8 ao quadrado, 8 ao quadrado, 6 ao quadrado. Tá a mesma coisa, professor. Dá raiz de 100. E distância do A até o B, raiz de 100 é 10. Tá quase terminando. Então, vamos aqui, ó. Distância do C até o A, né? Ou pode ser do A até o C, fica a seu critério. Vamos lá, 2 menos 4, então 4 menos 2, né? 4 menos 2 ao
quadrado. Aí eu tenho 2 menos 12, então 12 menos 2, né? Então eu vou fazer assim, 2, o menos 12 vira mais 12 ao quadrado. Calcula-se a raiz, 4 menos 2, 2 ao quadrado. 2 mais 12, 2 mais 12, 14, 14 ao quadrado. Eu sou raiz de 2 ao quadrado é 4. 14 ao quadrado, 14 vezes 14, 196. 196 mais 4 dá 200, né? E aí lembra lá da raiz quadrada do 200? Ou eu posso deixar a raiz quadrada do 200, ou eu posso fatorar, ou eu posso fazer a aproximação. Eu vou fazer aqui a fatoração, né, para ficar mais fácil. Então, 200 dividido por 2, 100. Lembra que eu falei que se der para tirar a raiz quadrada logo, para. Quanto é a raiz quadrada do 100? 10. Sobrou o que, hein? O 2 lá em cima, raiz de 2. Mas lembre-se que ainda nós não acabamos, né? Eu ainda preciso saber o perímetro desse triângulo, né? E o que é o perímetro? É a soma dos lados. Então vamos somar o que der para somar, né? Mais outro detalhe aqui para você, né? Você só vai poder somar o que for igual, né? Número com número e raiz com raiz, né? E por mais que você ache parecido, né? Aqui você tem 10 raiz de 2. 10 raiz de 2 não é o número inteiro, viu? Ele é um número com raiz. Então ele só vai falar de raiz. Então eu não vou poder somar com esses outros. E como é que eu vou fazer, né? Eu vou só somar 10 mais 10, 20. 20 o quê? 20 mais, já que eu vou tentar somar, mas não vou poder fazer, né? 20 mais 10 raiz de 2. Tem alguns que fazem a simplificação, né? Eu não gosto de usar muito a simplificação, não, mas se você vir alguma questão por aí, fora de vestibular, eles fazem assim, ó. O que é que cabe dentro do 20 e dentro do 10 ao mesmo tempo, né? Cabe o 10. E aí o que é que eles fazem? Eles separam como se fosse um produto, né? E dizem assim, ó, 20 dividido por 10, 2 mais. Esse 10, por ser igual a este 10, a gente corta e sobra só a raiz de 2. Pronto. Então é 10 que põe em evidência o 2 mais a raiz do 12. Aqui para vocês eu tenho uma resolução, o passo a passo, cada um, né? Vou calcular a distância do A ao B, calcular a distância do A até o C, né? E calcular a distância do B até o C. Aqui só está um pouquinho a ordem diferente, né? Aqui ele pediu só AB, AC e depois o BC, né? O mesmo entendimento, né? Que eu posso somar os lados. E aí ele colocou já o valor aqui em evidência no finalzinho, ó. Conforme eu fiz lá para você. Tanto faz a raiz estar no começo como a raiz estar no final, a ideia é a mesma. Aqui, ó, 20 mais 10 raiz de 2. Pondo em evidência, o 10 pode ser 2 mais raiz de 2, ou, né, pondo em evidência o 10, raiz de 2 mais 2. A mesma coisa que você vai encontrar. Beleza? Estamos concluindo aqui a nossa aula. Finalizar aí só mais com esse exemplo aqui, para a gente concluir o nosso raciocínio das modalidades que envolvem a distância entre dois pontos, né? Relembrando, né? Você está assistindo aqui o vídeo, está um pouco cansado, cansativo, para. Ou então vai fazendo e anota uma questão, um exemplo. Se levanta, vai lá beber uma aguinha, depois volta de novo, porque é muita coisa, é muita informação. Não entendeu uma questão, volta de novo, reassiste, refaz, né? Tenta fazer sozinho a questão. É isso que faz você entender e aprender
como utilizar esse conteúdo, principalmente porque é muito detalhe, é muita questão de sinal, é muita questão de ponto, troca sinal, passa para um lado uma coisa, passa para o lado outra, põe em evidência, raiz quadrada, então realmente é um pouco mais puxado do que o normal, mas com cuidado, com atenção. Você que já é meu aluno há alguns anos, sabe que isso aqui, para quem vai sempre lembrando, não é nada difícil, né? Sempre dá para fazer de uma maneira mais prática. E eu tenho aí, ó, uma questão de vestibular, né, da PUC de Rio de Janeiro, que diz o seguinte: se os pontos A, menos 1 e 0, B, 1 e 0 e C, olha aí o detalhe, X e Y. Eita, professor, se aquele lá com X estava embaçado, imagina os dois, né? X e Y. Eles são vértices de um triângulo, mas aí ele vem bem aqui e diz o seguinte, ó. Triângulo equilátero. Ô, palavra mágica. Professor, o que é esse negócio, né? Um triângulo equilátero é aquele, né, que possui os lados iguais. Ô, coisinha boa. Aí, meu filho, aqui é mamão com açúcar, melzinho na chupeta. Por quê, né, professor? Porque se os lados são iguais, pensa aí comigo, ó. Eu tenho um triângulo AB, C, com um comprimento entre esses pontos. E aí o que é o seguinte, se aqui mede 5, aqui também mede 5 e aqui também mede 5. Se ele medisse 10, o outro media 10, o outro media 10. Então, na realidade, você só vai precisar calcular a distância apenas entre dois pontos, né? Ou entre o A e o B, ou entre o B e o C, ou entre o C e o A. E qual é o melhor para a gente fazer, né? Fazer daquele que já possui as coordenadas nos dois pontos. Ou seja, quando ele bota esse x e y aqui para dizer que você fique de olho nele, ele não vai fazer nada com eles. Ele vai querer usar esses dois. E usar esses dois aqui, ó, você já sabe que foi o primeiro exemplo que nós fizemos. Calcular a distância entre A e B. Ora, calcular a distância entre A e B é só tirar a raiz quadrada daquilo que foi posto, né, do xb menos xa ao quadrado e do yb menos o ya também ao quadrado. Bora lá. Façamos aqui, né? Eu sou, ó, 1 e aqui tem um menos 1, né? Geralmente faça do positivo para o negativo virar positivo, né? Então faça assim, ó, 1 mais 1, né? Trocando o sinal do menos 1 ao quadrado. E lá eu tenho 0, né? 0 que vai tirar 0. Precisa fazer, né, esse cálculo, né? Eu acho que não, mas eu vou colocar aqui escrito para você, ó. 0 menos 0 ao quadrado. Ô, questão difícil, professor. Olha aí, ó. 1 mais 1, 2 ao quadrado. Mais 0 tira 0 é 0 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado, 4. E 0 é 0, então a distância entre A e B, que é a raiz quadrada de 4, é quanto mesmo, hein? 2, né? Ah, bom. Inclusive, eu até tinha deixado aqui os itens para facilitar, para depois você ver a questão, mas aí eu deixei aqui de lado só para você depois ver que... Ah, ponto. Então a distância entre A e B é 2, mas estão pedindo a distância, professor, ó, entre A e C. Como é que dá certo, professor? Vou voltar aqui para você. Se o triângulo é equilátero, o que é que acontece? A distância de A e B, né, é a mesma distância entre B e C, que é a mesma distância entre C e A ou AC.
Então, se é a mesma coisa, a distância de AC é quanto mesmo, hein? 2. Pronto. Eu fiz de um, mas utilizei outro por conta da ideia de triângulo equilátero, né? Só serve para o triângulo equilátero, viu? Cuidado, que às vezes ele pode dizer que um triângulo é isósceles, aí eu tenho que saber qual dos dois são iguais. Mas aqui, como eu sei que os triângulos são equiláteros e possuem seus lados iguais, faço somente um. Né? Aqui temos a resolução toda bonitinha. Você pode parar o vídeo, fazer a leitura, dar uma olhadinha, né? Fazer o pause e vai entender, né? Sendo os pontos A, B e C, do jeitinho que estava lá o texto, né? Isso quer dizer que as distâncias entre eles são iguais. E se são iguais, eu preciso apenas calcular a distância de um. Né? Depois que eu calcular a distância de um, eu digo que é idêntica à dos outros. Faça de novo o que eu pedi, né? Veja lá o vídeo, você assistiu aqui pelo canal do YouTube. Se inscreva, né? Curta o vídeo, deixe o seu comentário, né? Para saber se a gente está indo bem, está indo mal. E, no mais, até a próxima, né? Valeu!